Olá pessoal, tudo bem? Ainda, em derivada das funções elementares, hoje vamos estudar a função exponencial, a função logarítmica e as funções hiperbólicas. Então vamos lá. Tá aí, a derivada da função exponencial, que é o nosso primeiro teorema, ele diz o seguinte: se y é igual a elevado a x com a positivo, a diferente de 1, então a sua derivada ela é dada como sendo a elevado a x que multiplica L em n de a. Então veja só, novamente, pela definição temos o seguinte, que a derivada de f de x ela é dada como sendo o limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, com Δx tendendo a zero. Então isso aqui vai ser igual a quem? Novamente, x mais Δx, você substitui aqui nesse x aqui. Beleza, pessoal? Então isso aqui fica limite de a elevado a x mais Δx menos f de x, que é quem? Que é o próprio a de x. Está aqui, colocamos aqui. Tudo isso sobre Δx com Δx tendendo a zero. Então isso aqui vai ser igual a... Perceba que a elevado a x mais Δx, pelas propriedades de potência, nós já sabemos que isso aqui é a elevado a x vezes a elevado a Δx. Por isso que a gente coloca o a elevado a x em evidência. Então, isso aqui é igual ao limite, a elevado a x em evidência, que multiplica a elevado a Δx menos 1 sobre Δx com Δx tendendo a zero. Aplicando as propriedades de limites, temos o seguinte, que a derivada, certo, de y vai ser igual a quem? Limite de a elevado a x Δx tendendo a zero vezes o limite de a elevado a Δx menos 1 sobre Δx com Δx tendendo a zero. Pessoal, o limite da constante é a própria constante, ou seja, o limite de a elevado a x com Δx tendendo a zero é o que? É o próprio a de x. Limite de a elevado a Δx menos 1 sobre Δx com Δx tendendo a zero com a maior do que zero, existe um teorema, certo? Que diz que esse valorzinho aqui, certo? Quando a for maior do que zero, então o limite de a elevado a Δx menos 1 sobre Δx com Δx tendendo a zero, isso aqui vale quanto? Vale ln de a. Então esse cara aqui é quem? É ln de a. Beleza, pessoal? Portanto, temos o quê? Que a derivada de a elevado a x é quem? É a elevado a x vezes ln de a. Beleza, pessoal? Caso particular, se esse meu a for igual a e, então esse meu y vai ser igual a quem? A e elevado a x. Está aqui, só quis substituir o e pelo a. Está aqui, Pronto, substituir onde tem a aqui, eu coloquei e. Certo? Então, segue que minha derivada vai ser o quê? A derivada de e elevado a x vai ser e elevado a x que multiplica ln de e. Está aqui, Onde tinha a, você colocou e. Pronto. Então, a sua derivada, o ln de e, você sabe que é quanto? Que é 1. Logo, a derivada do e elevado a x é o próprio e de x. Guardem isso com vocês, pessoal. Derivada da função logarítmica. Ora, se y é igual a log de x na base a com a positivo e a diferente de 1, então a sua derivada é dada como sendo 1 sobre x que multiplica ln de a. Então vamos lá. Pessoal, nós já sabemos que a função logarítmica ela é a inversa da função exponencial. Pois bem, se y é igual a log de x na base a, então eu posso escrevê-la como sendo x igual a elevado a y. Então tá aí. Já vimos agora há pouco que a derivada da função exponencial de a elevado a y ela é dada como sendo a elevado a y vezes ln de a. Empregando a regra deduzida, temos o quê? Que y', que é a derivada de y, é igual a 1 sobre x', que é a derivada de x. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre quem? Quem é x'? É a elevado a y, desculpa, vezes ln de a. Só colocamos aqui. Isso aqui é igual a 1 sobre a elevado a y. Mas quem é esse y? É log de x na base a. A gente só fez substituir. Então fica a elevado a log de x na base a vezes ln de a. Pessoal, pelas propriedades de logaritmo,
logaritmo, temos o seguinte, que a elevado a log de x na base a, isso aqui vale quanto? Vale x. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 sobre x, que multiplica ln de a. Ou seja, podemos dizer o que com isso? Que a derivada da função logarítmica, que é log de x na base a, ela nada mais é do que 1 sobre x, que multiplica ln de a. Beleza, pessoal? Caso particular, se o a for igual a e, então meu y vai ficar igual a quem? A ln de x. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre xln. Só que ln é quanto? É 1. Então, fica 1 sobre x. Portanto, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Beleza, pessoal? Aplicando a regra da cadeia para as funções compostas, temos o seguinte. Olha só, se y é igual a elevado a u com a positivo e a diferente de 1. Então, a sua derivada, pessoal, basta derivar a u. A gente coloca aqui vezes a derivada do a de u. Acabamos de verificar. Que é quem? Que é a de u vezes ln de a. Ou seja, a derivada desse y aqui é quem? É u' vezes a elevado a u vezes ln de a. 2. Se y é igual a elevado a u, então a sua derivada, ó, deriva u primeiro, então fica u' vezes a derivada de e de u, que é o próprio e de u, ou seja, y' é igual a u' vezes e elevado a u. Terceira, se y é igual a log de u na base a com a positivo e a diferente de u, então a sua derivada é deriva u primeiro vezes a derivada desse termo aqui, ó. Que é quem? Que é 1 sobre u vezes ln de a. Ou seja, a derivada de y é igual a quem? A u' sobre quem? Sobre u vezes ln de a. Quarta, se y é igual a ln de u, então a sua derivada, ó, sempre, ó, deriva u primeiro, ó, fica u' vezes a derivada do ln de u, que é quem? 1 sobre u. Ou seja, y' é igual a quem? A u' sobre u. Ok, pessoal, tá aí algumas regrazinhas. Derivada das funções hiperbólicas. Como as funções hiperbólicas são definidas em termos das funções exponenciais, a derivação dessas funções ela se resume na derivação de funções exponenciais. Ou seja, tá aí. Se f de x é igual ao seno hiperbólico de x, então a sua derivada é cosseno hiperbólico de x. Como assim, professor? Veja só. Lembre-se que f de x, que é seno hiperbólico de x, você pode escrevê-la como sendo e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Ou seja, você pode simplesmente escrever a função hiperbólica, você pode defini-la em termos das funções exponenciais, como foi dito agora há pouco. Ou seja, eu posso escrever o seno hiperbólico de x como sendo igual a e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Assim, a derivada de f de x é você derivar e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Está aqui, você vai derivar esse termozinho aqui. Pronto, aplica a regra do quociente. Então, derivada da primeira, quando você derivar o primeiro termo aqui, vai ficar e elevado a x mais e elevado a menos x vezes o segundo, está aqui que é 2, menos o primeiro, que é elevado a x menos e elevado a menos x, que colocamos aqui, vezes a derivada da segunda, que é quanto? Que é 0. Tudo isso sobre quem? Que dá 2 ao quadrado, que é 4. Esse 2 aqui com esse 4 aqui, resta quem aqui no denominador? 2. Então, esse aqui vai ficar igual a e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Só que isso aqui nada mais é do que meu cosseno hiperbólico de x. Ou seja, a derivada da função seno hiperbólico de x é quem? É cosseno hiperbólico de x. Beleza, pessoal? Analogamente, obtemos as derivadas das demais funções hiperbólicas, que são o seguinte. Está aqui. Se f de u é igual a seno hiperbólico de u, então a sua derivada, novamente, pessoal, deriva u, certo? Vezes a derivada do seno hiperbólico de u, que é quem? Cosseno hiperbólico de u, certo? Sempre a regra da cadeia, pessoal, não tem como, bem simples. Se f de u é igual a cosseno hiperbólico de u, então a sua derivada, ó, deriva u, certo? Está aqui, u', vezes a derivada do cosseno hiperbólico de u, que é quem? Que é seno hiperbólico de u.
Se f de u é tangente hiperbólico de u, então a derivada dela é quem? Derivada de u, certo? Vezes a derivada da tangente hiperbólica de u, que é quem? Secante hiperbólica quadrado de u. Ou seja, a derivada de f de u é quem? É u' vezes secante hiperbólico ao quadrado de u. Quarto, se f de u é igual a cotangente hiperbólico de u, então a sua derivada, novamente, deriva u, que fica u', vezes a derivada da cotangente hiperbólica de u, que é menos cossecante hiperbólica ao quadrado de u. Por isso é que ficou menos u' vezes cossecante ao quadrado, cossecante hiperbólico ao quadrado de u. Desculpa, pessoal. Quinto, se f de u é secante hiperbólico de u, então sua derivada fica menos u' vezes a tangente hiperbólica de u, vezes a secante hiperbólica de u. Por fim, se f de u é igual ao cossecante hiperbólico de u, então sua derivada fica menos u', certo? Vezes cossecante hiperbólico de u, vezes cotangente hiperbólica de u. Tá aí, pessoal, algumas regras das derivadas de funções hiperbólicas. Olha só o exemplo como fica simples. Ó. Y é igual a ln seno de e elevado a menos 2x. Ou seja, você quer demonstrar isso aí. Bem, eu não sei fazer derivar isso aí. Desculpa, pessoal. Eu não sei fazer essa derivação. Porém, você conhece a derivada do ln de x. Que você acabou de estudar. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Perceba o seguinte. Vou chamar, certo? Seno de e elevado a menos 2x de quem? De u. Certo? E o meu restante eu vou chamar de v. Então, v vai ser igual a quem? A ln do que sobrou. Isso aqui você não chamou de u, então fica ln de u. Pronto. A derivada de y aqui nada mais é do que o produto, certo? Da derivada de u por quem? Pela derivada de v, que é quem? Que é ln de u. Então, derivar y é você derivar u vezes a derivada de v. Beleza, pessoal? Regra da cadeia. Então, vamos lá. Ó. Derivando o primeiro, u você sabe que é seno de e elevado a menos 2x. Pessoal, você aplica aquelas regras que acabamos de estudar. Ó. Derivando u' vai ser o quê? Derivada de u. Quem é meu u aqui? Ó? Que é aquele termozinho que acabamos de estudar. E elevado a menos 2x é menos 2 e elevado a menos 2x, que multiplica a derivada do seno, que é quem? Que é cosseno de e elevado a menos 2x. Bem simples, pessoal, ok? Pronto, você já tem a derivada de u, que é quem? Que é menos 2, que multiplica e elevado a menos 2x, vezes cosseno de e elevado a menos 2x. Você agora vai derivar quem? V. Derivando v, ora, derivada do ln de u, você já sabe que é quem? Que é 1 sobre u. Que isso aqui vai ser igual a 1 sobre... Pessoal, quem é u? U é seno de e elevado a menos 2x. Aí a gente só faz substituir novamente aqui. Pronto. Então, pessoal, logo eu posso dizer o que com isso? Que a derivada de y, ou seja, a derivada de ln seno e elevado a menos 2x vai ser igual a quem? Ao produto de u' por v', ou seja, fica menos 2 e elevado a menos 2x vezes cosseno de e elevado a menos 2x, a gente colocou aqui, vezes a derivada de v, que é quem? Que é 1 sobre seno de e elevado a menos 2x. Logo, certo? Então, eu posso dizer o que com isso? Que a derivada de y vai ser igual a quem? Esse termo multiplicado por esse vai dar menos 2 e elevado a menos 2x, vezes cosseno de e elevado a menos 2x, sobre quem? Sobre seno de e elevado a menos 2x. Pessoal, o cosseno de x sobre seno de x é quem? É cotangente de x. Então, quanto é cosseno de e elevado a menos 2x sobre seno de e elevado a menos 2x? É cotangente de e elevado a menos 2x. Portanto, a derivada de y vai ser menos 2 e elevado a menos 2x vezes esse cara aqui, ó, certo? É quem? É cotangente de e elevado a menos 2x. Beleza, pessoal? Então, a derivada de ln seno e elevado a menos 2x é quem? É menos 2
E elevado a menos 2x vezes cotangente de E elevado a menos 2x. Ok, pessoal? Assim a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Valeu e obrigado.